Você já percebeu que está vivendo a mesma história com personagens diferentes? Não estou falando de coincidências ou de azar. Estou falando de algo muito mais profundo e perturbador. Você pode estar preso em um ciclo temporal da sua própria criação, repetindo variações da mesma experiência, porque ninguém nunca te explicou que um salto quântico não é sobre mudança gradual, é sobre ruptura instantânea de realidade. A física quântica nos mostra que partículas podem desaparecer de um estado e reaparecer em outro completamente diferente sem atravessar o espaço entre eles. Isso não é metáfora, é ciência observável. E o que pouquíssimas pessoas entendem é que sua consciência opera exatamente sob o mesmo princípio. Você não precisa construir uma ponte entre quem você é e quem você quer ser. Você precisa colapsar o espaço entre essas duas versões e simplesmente aparecer do outro lado. Mas aqui está o problema que mantém milhões de pessoas presas no mesmo loop existencial. Elas estão tentando fazer um salto quântico usando física newtoniana. Estão aplicando força, criando estratégias lineares, escalando degrau por degrau, quando o que realmente precisam é mudar as coordenadas da sua localização no campo de possibilidades infinitas. Pense nisso como se você fosse um navegador tentando chegar a uma nova ilha. A maioria das pessoas está remando com força, lutando contra as correntes, medindo a distância e se exaurindo no processo. Mas o salto quântico não é sobre remar mais rápido. É sobre entender que você não está em um oceano físico. Você está em um oceano de probabilidades. E a única coisa que determina em qual ilha você desperta amanhã são as coordenadas que você programa na sua consciência hoje. E se você está aqui neste canal agora, não é por acaso. Este é um espaço onde exploramos os territórios mais profundos da transformação humana, onde a ciência encontra a consciência e onde pessoas como nós aprendem a operar além das regras que nos ensinaram. Então se inscreva agora, porque o que vamos desvendar aqui não é conteúdo que você encontra em qualquer lugar. E cada vídeo é uma peça de um quebra-cabeça maior que estamos montando juntos. A ideia de que a transformação pessoal é um processo lento e gradual é provavelmente a maior ilusão coletiva da nossa era. Nos disseram que mudança real leva tempo, que precisamos de paciência, que devemos subir escada por escada até alcançar uma nova versão de nós mesmos. Mas essa narrativa ignora completamente como a realidade realmente funciona no nível mais fundamental da existência. O salto quântico não é uma metáfora bonita para crescimento pessoal. É a descrição literal de como partículas subatômicas se comportam e, mais importante ainda, é como sua própria experiência consciente pode se comportar quando você aprende a operar nas leis corretas. O que a maioria das pessoas não entende é que você não está preso em uma única linha do tempo, se movendo linearmente do passado para o futuro. Você está em um ponto de escolha constante, rodeado por infinitas versões paralelas da sua vida, cada uma já existindo como uma possibilidade real no que os físicos chamam de campo quântico. A questão não é construir essas possibilidades, elas já estão lá. A questão é, qual dessas possibilidades você está escolhendo colapsar em experiência através da sua atenção, da sua identidade e da sua ação coerente? Quando você entende isso, quando você realmente internaliza que não precisa viajar até uma nova realidade, porque todas as realidades já existem simultaneamente, algo muda na sua forma de se relacionar com a transformação. Você para de tentar forçar mudanças externas e começa a fazer ajustes internos precisos que instantaneamente te relocam em outra probabilidade. Essa é a essência do salto quântico e é exatamente o que a maioria das pessoas está fazendo errado ao buscar transformação. Elas continuam tentando alcançar algo distante quando deveriam estar sintonizando algo já presente. Vamos mergulhar no funcionamento interno dessa ideia para que você entenda não apenas o que fazer, mas por que isso funciona. Imagine que sua vida é como um holograma sendo projetado por um projetor. A maioria das pessoas passa a vida toda tentando mudar a imagem na parede, arranhando a tinta, reorganizando os elementos visíveis, lutando com as sombras. Mas a imagem na parede é apenas o resultado final de algo muito mais fundamental.
o filme que está dentro do projetor. Se você quer mudar radicalmente o que está sendo projetado, você não mexe na parede, você troca o filme na fonte. Sua consciência é o projetor. Sua identidade, suas crenças operacionais e seu estado emocional dominante são o filme. E o mundo que você experimenta é a projeção. O salto quântico acontece quando você entende que pode trocar o filme instantaneamente, não gradualmente. O neurocientista Donald Hebb estabeleceu um princípio fundamental que revolucionou nossa compreensão da plasticidade cerebral. Neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos. Isso significa que toda vez que você pensa um pensamento enquanto sente uma emoção específica, você está literalmente esculpindo circuitos neurais que tornam aquela combinação mais provável de acontecer novamente. Seu cérebro não diferencia entre uma experiência que você viveu fisicamente e uma experiência que você imaginou com riqueza sensorial e emocional. Ambas criam as mesmas impressões neurológicas. Então, quando você combina essa compreensão neurocientífica com o princípio quântico da superposição de estados, algo extraordinário emerge. Você pode começar a instalar o circuito neural de uma realidade que ainda não experimentou fisicamente. E ao fazer isso, você está literalmente pré-configurando seu sistema nervoso para reconhecer e responder a essa nova realidade quando ela se apresentar. Muitas pessoas que estão nessa jornada conosco já perceberam que quando você muda o filme interno, antes de ver mudanças externas, as sincronicidades começam a aparecer de formas que desafiam a lógica linear. E isso não é sorte ou pensamento mágico. É o resultado natural de você ter relocado suas coordenadas no campo de possibilidades. Pense em como funciona um GPS. Você não cria o destino digitando o endereço, o destino já existe. Você simplesmente está informando ao sistema para qual localização você quer ser guiado. O salto quântico opera da mesma forma. Você não cria uma nova realidade. Você seleciona qual das realidades já existentes você vai experimentar através da reconfiguração da sua identidade interna. Agora preciso te mostrar algo que pode ser desconfortável, mas é absolutamente essencial. As coisas que você está fazendo com a intenção de mudar sua vida são provavelmente as mesmas coisas que estão te mantendo exatamente onde você está. O primeiro padrão destrutivo é o que chamo de obsessão com otimização incremental. Você acorda todos os dias tentando ser um pouco melhor do que foi ontem. Lê mais um livro, faz mais um curso, adiciona mais uma técnica ao seu arsenal. E em teoria isso parece inteligente, mas na prática, você está operando em um paradigma fundamentalmente falho. Você está tentando melhorar a versão antiga de si mesmo, quando o que realmente precisa é trocar de versão completamente. É como tentar fazer um cavalo correr mais rápido, quando o que você realmente precisa é mudar de cavalo para um carro. Estudos em psicologia do comportamento mostram que pequenas mudanças incrementais frequentemente reforçam a identidade central em vez de transformá-la, porque seu cérebro interpreta pequenas melhorias como evidência de que a estratégia atual está funcionando. Então você se aprofunda mais no mesmo caminho. O segundo erro é ainda mais sutil e mais perigoso. Você está tentando manifestar resultados enquanto carrega a identidade que criou a ausência desses resultados. É como tentar navegar para o norte enquanto sua bússola interna ainda aponta para o sul. Você visualiza abundância, mas sua conversa interna ainda é sobre escassez. Você afirma confiança, mas suas microdecisões ao longo do dia ainda são guiadas pelo medo. E a física quântica é implacável nisso. O observador afeta o observado. Você não pode colapsar uma realidade nova enquanto mantém a assinatura energética da realidade antiga. Dados de neuroimagem funcional demonstram que quando há dissonância entre o que você declara querer e o que você realmente sente e acredita, seu cérebro entra em um estado de conflito interno que consome energia cognitiva e te mantém em paralisia. O terceiro comportamento que preciso expor é a espera pela permissão externa. Muitos de nós foram condicionados a esperar sinais de que é seguro mudar, que é o momento certo,
que temos aprovação ou que reunimos credenciais suficientes. Mas um salto quântico, por definição, é um movimento não autorizado pela realidade atual. Você não vai receber um convite formal da vida que você ainda não está vivendo. A entrada nessa nova realidade é desbloqueada pela sua decisão unilateral de começar a operar como se você já estivesse lá. E agora eu preciso que você respire fundo e escute isso com o coração aberto, porque o que vou dizer pode liberar você de anos de autojulgamento desnecessário. Se você não conseguiu ainda fazer esse salto quântico, se você continua vendo as mesmas situações se repetirem com roupagens diferentes, se você sente que está correndo em círculos, mesmo quando está fazendo tudo certo, não é porque você seja incapaz. Não é porque você não mereça. Não é porque você esteja quebrado ou porque haja algo fundamentalmente errado com você. A verdade é muito mais simples e muito mais libertadora. Ninguém te ensinou que a transformação profunda não é uma conquista de esforço, é uma mudança de localização. Te ensinaram a trabalhar duro, a persistir, a forçar, a empurrar. Mas ninguém te ensinou a navegar. Ninguém te explicou que você pode estar se esforçando intensamente na direção errada, porque sua bússola interna ainda está calibrada para coordenadas antigas. E isso não é sua culpa. Você cresceu em um sistema que valoriza a ação visível, mas ignora completamente a reconfiguração invisível que precisa acontecer primeiro. A boa notícia, a notícia que pode mudar tudo a partir deste exato momento, é que existe um caminho diferente. Um caminho que não exige que você se esgote tentando ser alguém que você não é, mas que te convida a reconhecer e habitar a versão sua que já existe em uma frequência paralela. O salto quântico não é sobre se tornar digno dele, é sobre se dar permissão para ele. E se isso está ressoando em você agora, se você está sentindo aquele clique de reconhecimento, então faça algo por todas as outras pessoas que também precisam escutar isso. Curta este vídeo, porque quando você encontra uma mensagem que poderia ter mudado sua trajetória anos atrás, se você tivesse escutado antes, você tem a responsabilidade de amplificar essa mensagem para aqueles que ainda estão procurando. Sua curtida não é só um gesto, é um ato de generosidade para com outros navegadores que ainda estão perdidos no mesmo oceano onde você esteve. Então agora eu quero que você faça uma pausa comigo e se permita olhar para a sua vida com honestidade radical. Quanta da sua energia está sendo investida em melhorar a versão antiga de você, em vez de encarnar uma versão completamente nova? Quando você toma decisões, você está escolhendo a partir do medo de perder o que já construiu ou a partir da clareza do que você realmente veio criar? E aqui está a pergunta mais profunda, aquela que talvez você nunca tenha se permitido fazer. O que aconteceria se você simplesmente decidisse que a transformação que você busca não está no final de um longo caminho, mas disponível agora através de uma mudança de identidade? Não preciso que você responda isso em voz alta. Não preciso que você tenha clareza imediata. Apenas sinta o que emerge quando você formula essas perguntas para si mesmo. Às vezes, as respostas mais importantes não vêm como palavras, vêm como uma sensação no peito, como um aperto na garganta, como uma certeza inexplicável que você não consegue racionalizar, mas que sabe que é verdadeira. Para pessoas como nós que já acordamos para a possibilidade de que a realidade é mais maleável do que nos ensinaram, essas perguntas não são apenas reflexivas, elas são portais. São convites para colapsar a distância entre a versão de você que está assistindo a isso agora e a versão de você que já vive a vida que você continua adiando. E quando você começa a operar a partir dessas perguntas, quando você permite que elas reformulem sua percepção, algo dentro do seu sistema nervoso começa a recalibrar. Você está, sem perceber, já iniciando o processo de trocar as coordenadas internas que determinam qual realidade você vai experimentar amanhã. Agora vamos ao território prático, porque compreensão sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. Se você realmente quer fazer esse salto quântico, se você quer parar de repetir as mesmas histórias e começar a viver em uma realidade qualitativamente diferente,
Você precisa de 3 práticas diárias que funcionam como recalibradores de coordenadas. A primeira prática é o que chamo de protocolo de identidade desperta. Nos primeiros 3 minutos depois de acordar, antes de olhar o celular, antes de entrar nas demandas do dia, você vai fazer uma única pergunta: quem sou eu hoje? E a chave aqui não é responder com base em quem você foi ontem ou em quem os outros esperam que você seja. A pergunta é: quem escolho ser agora, neste novo dia, nesta nova linha de tempo? E então, com essa resposta reverberando em você, passe 2 minutos sentindo no seu corpo como seria habitar essa identidade. Se a versão quântica de você é alguém que se move com confiança, sinta a confiança instalada na sua postura. Se é alguém que age com clareza, sinta a clareza como uma temperatura no seu peito. Você não está fingindo, você está treinando o seu sistema nervoso para reconhecer e sustentar um novo padrão de ser. A neuroplasticidade nos mostra que cada vez que você gera um estado emocional elevado, sem depender de um gatilho externo, você está esculpindo novos circuitos neurais que tornam aquele estado mais acessível. A segunda prática é a escolha consciente em micromomentos. Ao longo do dia, você será confrontado com dezenas de pequenas decisões, como responder a um e-mail, se vai procrastinar ou agir, que comida escolher, como reagir a um comentário. E em cada uma dessas microdecisões, você tem uma oportunidade de votar na realidade que deseja experimentar. Antes de agir, pergunte-se: a versão de mim que já vive na realidade que busco, o que escolheria agora? E então, mesmo que seja desconfortável, escolha isso. Porque cada decisão alinhada com sua identidade quântica é um sinal que você envia ao campo de possibilidades dizendo: esta é a linha de tempo que estou escolhendo. E quando você acumula decisões coerentes suficientes, a inércia muda e você começa a deslizar naturalmente para aquela realidade. A terceira prática é o ritual de colapso noturno. Antes de dormir, em vez de revisar tudo que deu errado ou que ficou incompleto, feche os olhos e identifique 3 coisas que ainda não aconteceram, mas que você sabe que estão em movimento. E então sinta gratidão antecipada por elas. Sinta como se elas já fossem suas. Essa prática é poderosíssima, porque a gratidão é uma das assinaturas emocionais mais potentes que você pode emitir. E quando você a direciona para o futuro desejado, você está literalmente colapsando o espaço-tempo entre onde você está e onde você quer estar. Muitas pessoas que estão aplicando essas práticas dentro dessa comunidade estão relatando transformações que parecem impossíveis pela lógica linear. Oportunidades surgindo do nada, relacionamentos se reorganizando sem conflito, recursos aparecendo exatamente quando necessário. E isso não é sorte, é física aplicada. É o resultado natural de você ter mudado suas coordenadas no campo quântico. E falando em dar passos reais e estruturados para sustentar essa nova identidade, eu criei a trilha da manifestação como uma extensão viva de tudo que compartilho aqui. Tudo o que falamos aqui é apenas o começo. Se você quer viver isso na prática, o próximo passo é a trilha da manifestação. É um caminho guiado que te leva do entendimento à transformação real, com ferramentas e exercícios que integram sua nova identidade ao cotidiano, para que você veja resultados concretos, sem depender de teorias soltas. A trilha não é mais informação, é reprogramação aplicada. Você vai encontrar o link na descrição. E agora preciso te dizer algo que outros canais evitam falar, mas que é absolutamente crucial para que você sustente essa jornada a longo prazo. Você vai errar. Vai ter dias em que você acorda completamente fora da frequência. Dias em que a dúvida volta com força total. Dias em que você age exatamente como a versão antiga de si mesmo que jurou abandonar. E quando isso acontecer, não significa que você perdeu o progresso. Não significa que você não é capaz. Significa apenas que você é humano navegando um território novo. O salto quântico não é um evento único que acontece uma vez e pronto. É uma escolha que você faz repetidamente.
até que a nova realidade se torne tão familiar para seu sistema nervoso que ela vira seu novo padrão automático. A diferença entre alguém que realmente transforma sua vida e alguém que fica preso no mesmo ciclo não é que um nunca falha e o outro sim. A diferença é que um se levanta rapidamente, reconhece o padrão antigo sem se julgar e faz a escolha consciente de retornar às coordenadas corretas. Cada vez que você percebe que caiu na versão antiga e decide intencionalmente voltar para sua identidade quântica, você está fortalecendo o que chamo de músculo de navegação consciente. E esse músculo, com repetição, fica tão forte que operar a partir da sua versão elevada se torna mais natural do que operar a partir da sua versão limitada. Todos nós que estamos caminhando esse sendeiro juntos, toda a comunidade que escolheu viver essa transformação, passamos pelos mesmos desafios. Você não está sozinho nisso. Não é o único que tropeça ou que se pergunta se realmente é possível. E justamente porque você não está sozinho, é que precisa ter compassividade consigo mesmo quando falhar e celebrar intensamente cada vez que escolher conscientemente voltar ao caminho. Então chegamos ao ponto onde tudo que exploramos juntos precisa se transformar em algo mais do que conhecimento. Quero te convidar a fazer algo simbólico, mas profundamente poderoso. Vá até os comentários e deixe sua marca. Pode ser a identidade que você está escolhendo encarnar a partir de agora. Pode ser o insight mais importante que você teve assistindo a isso. Pode ser o compromisso que você está fazendo consigo mesmo neste momento. Ou pode ser simplesmente sua história de como você chegou até aqui. Não importa exatamente o que você escolhe compartilhar. O que importa é que você faça isso conscientemente. Porque quando você declara algo publicamente, quando você transforma um pensamento interno em expressão externa, você está fazendo muito mais do que comentar em um vídeo. Você está colapsando a função de onda. Você está pegando uma possibilidade que até então existia apenas como potencial e está materializando ela em forma de palavra, de compromisso, de escolha visível. E esse ato, esse gesto aparentemente simples, é exatamente o tipo de movimento que marca uma mudança de coordenadas no campo quântico. Lembra do que te disse no começo? Você está preso em um ciclo temporal, repetindo variações da mesma história, porque está operando nas mesmas coordenadas de consciência. Mas agora, neste momento, você tem a oportunidade de marcar um novo ponto de partida. Seu comentário é a bandeira que você planta dizendo: daqui para frente, eu opero de forma diferente. E aqui está a resposta ao loop que abri no início. O caminho mais rápido para seu salto quântico não é fazer mais coisas, é ser outra pessoa. Não é adicionar estratégias à versão antiga de você, é trocar completamente de versão. E quando você entende que essa troca não precisa levar anos, que ela pode acontecer no instante em que você decide operar a partir de uma nova identidade, tudo muda. O mundo exterior vai levar um tempo para se reorganizar e refletir essa mudança interna. Mas a mudança em si, o salto real, acontece no momento em que você para de tentar melhorar quem você era e começa a encarnar quem você escolhe ser. A partir deste exato momento, você não é mais alguém que está procurando o caminho para a transformação. Você é alguém que já entendeu que o salto quântico é uma mudança de coordenadas internas, não uma conquista externa. Você é alguém que sabe que todas as versões possíveis da sua vida já existem simultaneamente e que a única coisa que determina qual delas você experimenta é a identidade que você escolhe habitar com consistência. Essa não é a chegada, é o verdadeiro início da jornada. E se você está chegando agora neste canal, se sente que há territórios muito mais profundos para explorar sobre como fazer esse salto quântico, como reprogramar sua identidade e como navegar conscientemente entre realidades, eu te convido a assistir às playlists que deixamos na descrição e no primeiro comentário fixado. Lá você vai encontrar um caminho estruturado que aprofunda cada uma dessas ideias e te leva passo a passo para uma compreensão mais visceral do seu próprio potencial. E se essa visão conversa com a sua jornada, se você sente que pertence a esse espaço, onde a ciência, a consciência e a prática se encontram para revelar como a realidade realmente funciona,
se inscreva neste canal, porque vamos continuar explorando esses territórios, vamos continuar desvendando os mecanismos profundos da transformação consciente e das realidades paralelas, e cada vídeo que vem é mais um passo nessa jornada de expansão que escolhemos percorrer juntos. Você não está aqui por acidente. Você está aqui porque em algum nível da sua consciência, você já sabe que é capaz de muito mais do que tem experimentado. E o salto quântico que você busca não está no futuro distante. Ele está disponível agora, esperando apenas que você mude as coordenadas internas e apareça do outro lado.